Em qualquer setor de atividade empresarial, para se prosseguir competitivo sem perder a qualidade, a maximização e a performance dos lucros, só será possível estando-se intimamente atento às inovações tecnológicas e, sobretudo, permanentemente ligado à minimização de custos diários até o limite máximo de sua exaustão. É a realidade mercadológica, não há outra. A matéria que você vai ver agora é a mais pura verdade sobre a energia elétrica que consumimos. A energia elétrica que nos é fornecida apresenta 4 problemas. O primeiro problema, os parasitas. Quando a energia elétrica é gerada, ela é produzida para uso elétrico. Para chegar até o consumidor final, a energia é transportada por linhas de extra alta e alta tensão, transformadores e linhas de distribuição urbanas e rurais. Durante o transporte, essa alta potência cria um campo eletromagnético que atrai outros sinais que nada têm a ver com energia elétrica. Esses sinais são de rádios AM e FM, de emissoras de TV, de telefonia celular, satélites, entre outros. Esses sinais são atraídos, ocupam o espaço e, junto à energia elétrica, passam pelas medições como se fossem energia elétrica consumida, e não são. Ao final de cada mês, sejam as contas residenciais, comerciais ou industriais, todas estarão acrescidas de 1 a 10%. Todos pagam por esse consumo extra e não sabem. Além de fazer gastar mais, esses parasitas causam outros problemas, como a degradação dos sinais, distorções na qualidade da energia elétrica, gastos com reparos, prejudicam o funcionamento e diminuem a vida útil de aparelhos e máquinas. Diminuem a vida útil principalmente de lâmpadas que queimam precocemente. Para eliminar esse fenômeno, nosso aparelho possui uma placa de identificação dessas frequências parasitas e as envia para o solo através de um aterramento profundo. O segundo problema, as variações nos níveis de tensão. Por norma, todo equipamento de uso elétrico é projetado para suportar uma variação de tensão de até 10% para mais ou para menos. Mas no dia a dia, a realidade é muito diferente. Medições feitas com um analisador de espectros comprovaram variações muito acima das margens de tolerância. Nos horários de pico, entre 18h30 e 21h30 no verão, e nas demais estações, entre 17h30 e 20h30, a grande concentração de consumo provoca quedas acentuadas nos níveis de tensão. Já nas madrugadas ou nos finais de semana, acontece o contrário. Quando o consumo é menor, os níveis de tensão sobem muito além do admitido. É bom lembrar que quando os níveis de tensão ficam muito acima ou muito abaixo do tolerado, há variações da frequência da energia fornecida e os resultados são sempre prejudiciais ao consumidor. Podem causar danos aos equipamentos ligados à rede elétrica, causar aumentos de até 20% no consumo, provocar aquecimento nos cabos que geram pulsos falsos de consumo e danificar a fiação muito antes do especificado, elevando os riscos de curto-circuito e aumentando gastos com manutenção. Para eliminar esse fenômeno, além das placas identificadoras de parasitas, nosso equipamento possui bancos de capacitores com admissão máxima de frequência de até exatos 60 Hz, a tensão nominal de 220, 380 ou 440 volts. Quando a tensão sobe além dos limites de tolerância, a frequência é distorcida. Como o retentor bloqueia em 60 Hz, todos os valores acima disso são simultaneamente aterrados, garantindo uma tensão nominal de operação. Quando a tensão cai abaixo do tolerado, como não existe forma de armazenar energia para suprir a falta, ocorre a atuação inteligente do nosso equipamento que, mediante tais transições, interpreta a frequência dentro de uma dízima periódica de 59,999 Hz, diminuindo o ápice da amplitude senoidal. Assim, as tensões de admissão estarão também modificadas para menos. A dissipação térmica é eliminada juntamente com os efeitos trancos de surtos de corrente elétrica. Ao normalizar, o equipamento inverte o processo e estabiliza a operação dentro dos padrões normais. O terceiro problema, o mais grave de todos, os transitórios elétricos. São fenômenos que ocorrem quando há o desligamento de parte de uma rede elétrica.
Quando isso acontece, a energia excedente é instantaneamente redistribuída entre as linhas, sobrecarregando-as entre 7 e 15 segundos, período necessário à acomodação. Na área desligada também podem ocorrer sérios problemas. Acontece que uma força inercial permanece ativa entre 7 e 15 segundos posteriores ao desligamento. E se ocorrer o religamento da energia nesse período, haverá sobreposição de energia com súbita elevação da tensão e da corrente elétrica em níveis muito acima do tolerável. Como consequência desses surtos de tensão, os equipamentos podem queimar ou ter a sua vida útil reduzida. Quando ocorre o desligamento, nosso retentor atua imediatamente através de seus supressores de surtos, dissipando toda a força inercial da parte desligada. Quando a energia volta, toda a tensão que estiver acima é aterrada, o que elimina os chamados trancos, garantindo muito mais vida útil a todos os equipamentos. Ainda sobre os transitórios, é bom lembrar que a ocorrência de raios atinge diretamente a transmissão de energia. Os raios, dependendo da sua intensidade, podem gerar surtos de vários quiloamperes que se deslocam por vários quilômetros em ambos os sentidos a partir do ponto inicial, colocando em risco máquinas e equipamentos ligados à rede. O nosso retentor, por possuir um conjunto de varistores de óxido metálico de alta resolução, oferece grande capacidade de corrente e baixa tensão residual em tempo de resposta muito rápido, e por estar conectado a um aterramento a solo profundo, funciona como para-raio de linha, não permitindo que os equipamentos sejam atingidos por descargas atmosféricas. Para melhorar o entendimento, vamos mostrar tudo o que foi dito usando gráficos. Sem o retentor eletromagnético, a energia chega nas empresas com interferências que aumentam a conta mensal e podem provocar danos nas máquinas e equipamentos. Sempre é bom lembrar que em determinadas situações, a economia com a manutenção chega a ser maior do que com a redução do consumo. Quarto problema: os harmônicos de rede. São frequências da própria energia consumida. Transitam na rede, causam falhas instantâneas e sistemáticas em equipamentos elétricos, aquecem bancos de capacitores, sobrecarregam condutores e inversores de frequência, podendo resultar na queima desses equipamentos. São gerados por inversores de frequência, alternadores de velocidade, acionamentos tiristorizados, acionamento de compressores, conversores eletrônicos de potência, fornos de indução e a arco, no-breaks, máquinas de solda a arco. As distorções harmônicas surgem com a utilização desses equipamentos que injetam na rede uma quantidade muito grande de interferências, causando distorções na qualidade da energia elétrica consumida. Sua ação, além de aumentar o consumo, causa danos aos equipamentos, abreviando-lhes a vida útil. O maior efeito dos harmônicos é sentido nos seguintes equipamentos: motores e geradores, através do aumento do aquecimento afetando eficiência e torque disponíveis. Transformadores, através da diminuição da vida útil em razão da desestruturação molecular da matéria de seus componentes. Cabos de alimentação. Os efeitos harmônicos gerados por campos magnéticos adjacentes excitam ressonâncias dos sistemas conectados, fazendo surgir sobretensões ao longo da linha, danificando e diminuindo a vida útil dos cabos. A eliminação dessas duas ocorrências somente é possível com a aplicação dos retentores eletromagnéticos Somatec, que atuam no sistema DPS, dispositivo de proteção contra surtos, cujo dimensionamento deve ser específico a cada caso em se tratando de harmônicos, sendo necessário material gráfico sobre a amplitude dos mesmos. Esse gráfico é obtido através de um analisador de espectros. Dessa forma, é possível a eliminação dos picos de tensão de 85% dos harmônicos, sabendo-se que os 15% restantes não causam danos. Retentor eletromagnético. O que faz? Nosso equipamento foi desenvolvido através de pesquisa sobre os processos físicos da espectromia e da eletrotecnia. Seu sistema é dotado de uma centralina com tríplice comando para a interpretação eletrodinâmica das correntes elétricas, com a função de desviar para o aterramento as alterações decorrentes da própria natureza energética, disponibilizando energia uníssona e sem a presença de intervenientes múltiplos, todos prejudiciais aos equipamentos eletroeletrônicos e causadores de aumento de consumo de energia elétrica.
Sua ação interfere firmemente na formação de espectros lineares, inibindo sua progressão, não permitindo a expansão da amplitude dos harmônicos da classe ímpar da terceira à 17ª escala. Atenuador para nêutrons com vazamento de corrente. Além dos nossos retentores, desenvolvemos e aplicamos um atenuador para nêutrons com vazamento de corrente acima de 3 amperes. Esse equipamento faz a interseção entre as fases RSTN, desviando a corrente existente nos nêutrons N para as correntes nas fases RST, possibilitando que a mesma seja utilizada como força de trabalho, eliminando a perda quantitativa do vazamento. Considerações importantes sobre os aterramentos existentes. Inversão de polaridade. No caso de aterramentos, trata-se de um fenômeno relacionado ao grau de resistência ôhmica em determinados tipos de solo em horários adversos. Esse fenômeno se dá em consequência da posição do planeta Terra em seu eixo longitudinal dentro do movimento de rotação em relação aos extremos norte e sul, noite e dia. Quanto mais distante for ficando o aterramento do espectro solar, maior será sua resistência ôhmica. Ao contrário, quando a face da Terra onde está o aterramento for se aproximando novamente do espectro e frequência da luz solar, a resistência ôhmica volta a apresentar valor baixo e dentro da norma. Períodos com glaciações intensas, chuvas ou de aridez intensas, secas, também produzem o mesmo fenômeno em determinados tipos de solo. Como todos os aterramentos existentes na forma como até agora foram aplicados são medidos somente durante o dia, eles podem ter os seus valores alterados, tendo como consequência, além da eliminação das suas funções, a exposição de todos os equipamentos eletroeletrônicos ao risco de queima. Nosso aterramento. Aterramento a solo profundo. Após 6 anos de pesquisa, nossa procura consistiu-se na busca e posterior descoberta de uma camada sedimentar totalmente desmagnetizada e resistente a todos os fatores extemporâneos, não permitindo que fenômenos como a inversão de polaridade em quaisquer circunstâncias alterem a resistência ôhmica necessária ao nosso retentor, ou seja, sempre a 0 ohms. Medições de quilowatts consumidos. Como são feitas? Pode causar até um espanto o fato do nosso retentor ser instalado após a medição da concessionária. No entanto, se para os leigos soe estranho, é um fenômeno que para nós é facilmente explicável. Se não, vejamos. Muito embora pareça lógico, os medidores de energia elétrica marcam a energia vinda através da corrente elétrica onde é anotado o consumo que por ali passa. Não é assim que todos pensam? Sim, mas não é assim que ocorre. O movimento de energia elétrica pertence a uma dimensão muito além da nossa compreensão. Sua velocidade é a da luz, acima dos 300 mil quilômetros por segundo. Está sempre instantaneamente disponível e, diferente de outras fontes, é impossível ser armazenada para uso posterior. Assim sendo, mesmo com a carga desligada, os pontos de energia permanecem energizados e o que os medidores realmente anotam é um pulso de retorno, gerado toda vez que o equipamento é ligado dentro da área de consumo. Dessa forma, toda vez que o equipamento é ligado, o fato de ligar é que envia ao medidor um pulso de retorno, com energia que se está consumindo naquele momento. Esses pulsos de retorno, antes de chegarem à medição, passam pelos nossos retentores, onde os ruídos e as distorções são simultaneamente desviados para o nosso aterramento, fazendo com que os medidores anotem somente a energia realmente consumida. Dessa forma é que ocorre a redução. Amigo empresário, não deixe a sua empresa à mercê dos infortúnios aqui demonstrados. A instalação dos nossos equipamentos em sua empresa, além da redução do consumo, o mais importante será a eliminação do inesperado, ou seja, a queima precoce de equipamentos, motores e sistemas eletrônicos, todos de alto custo para substituição. Queimas estas provocadas por agentes externos já focados em nosso gráfico. Portanto, nessas condições, num curto espaço de tempo, nossos equipamentos estarão todos pagos com o próprio benefício proporcionado, demonstrando que, na realidade, nada custam. Ao contrário, aumentarão a sua margem de lucro operacional.